Um vídeo que circula nas redes sociais chocou a população ao mostrar o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, respondendo a um cidadão que lhe fazia perguntas com a chula expressão "perdeu mané, não amola". O senador Carlos Portinho comentou: "Perdeu mané é a mais suprema ignorância, falta de decoro e desrespeito com o povo brasileiro. Se acirrar é pólvora, malandro. Tenho dito". O senador questionou: que país é esse onde um ministro da Suprema Corte se manifesta como bandido, perdeu mané? O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse: "Em 133 anos de república, passamos de ordem e progresso a perdeu mané não amola. É o lema da ditadura do corruptariado. Perdeu Brasil, não amola. Essa república, nascida em 15 de novembro de 1889, na Praça da Aclamação do Rio de Janeiro, morre hoje, 15 de novembro de 2022, em alguma calçada de Nova York". O senador eleito Magno Malta questionou: "Perdeu mané, essa frase é irmã dessa eleição? Que vergonha, ministro! Ou seria isso uma fake news?" A deputada Bia Kicis disse: "Perdeu mané? Resposta de um ministro do STF a um do povo". O deputado federal Paulo Eduardo Martins apontou: "Perdeu mané. Suspeito que muitos não entendam o linguajar rebuscado e a desconfiança só aumente". O deputado Bibo Nunes disse: "Ministro Barroso do STF falando linguagem de bandido. Perdeu mané. É a divina decadência do judiciário. Senado tem que pedir impeachment por falta de decoro e desrespeito à liturgia do cargo. É isso". O deputado estadual Márcio Gualberto afirmou: "Perdeu mané não amola. Foi assim que um iluministro refinado, que é servidor público extremamente bem remunerado pelo povo, respondeu a um brasileiro que ousou respeitosamente questioná-lo. É mais uma demonstração de soberba dos donos do poder". O jornalista Guilherme Fiuza disse: "Perdeu mané. Foi isso mesmo que o ministro Barroso disse. Foi. Está gravado. Bem, essa declaração confirma toda a suspeição e desmoraliza definitivamente a eleição presidencial no Brasil. Que as providências legais sejam tomadas". O economista e jornalista Rodrigo Constantino relatou: "Fui assaltado quando estive no Rio recentemente e o pivete armado ainda mandou essa para mim. Perdeu mané, não amola". O economista acrescentou: 11h59, o STF não tem lado. 00h01, perdeu mané, não amola. O deputado estadual Bruno Engler disse: "Perdeu mané, não amola". Típica frase de um juiz imparcial que não tomou lado no processo eleitoral. Engler acrescentou: "Malandro é quem controla o jogo e dita as regras, mané é quem ainda acredita na honestidade do processo. Já ficou claro quem são os malandros nesse processo. Será que o povo vai aceitar ser o mané dessa história?" O deputado federal Felipe Barros lembrou outras frases tristemente célebres do ministro e questionou: por que um funcionário público do órgão que administra as eleições pode dizer que a eleição foi na mão grande e nós, povo brasileiro, não podemos sequer acreditar que ele está falando a verdade? O escritor Flávio Gordon perguntou: "Perdeu mané. Não é esse o sujeito que vive posando de civilizado e apontando a grosseria alheia?" A advogada Fabiana Barroso disse: "Perdeu mané, não amola. Barroso Luiz Roberto". Em resposta ao questionamento legítimo de um cidadão: "Cadê a civilidade, ministro?" O deputado Marcel Van Hatten disse: "A res publica se transformou em Cosa Nostra. Neste 15 de novembro, minha homenagem é a Roberto Campos, mais atual do que nunca, visionário, saudoso e eterno profeta. Ele também dizia: há 3 saídas para o Brasil:
o aeroporto do Galeão, o de Cumbica e o liberalismo. Amém. Bárbara, do canal Te Atualizei, disse: ministro da Suprema Corte Brasileira responde a um eleitor que pedia por respostas. Perdeu mané. Mas eles continuam jurando que os poderes seguem dentro de suas atribuições, que a democracia segue plena e restaurada. Brasil, o país submisso. A escritora Cláudia Wilde disse: um escândalo, mas temos que admitir algo. O perdeu mané expressa exatamente o nível da Suprema Corte do Brasil. Barroso foi autêntico e usou o linguajar que define sua atuação. O promotor Wesley Vaz apontou: o linguajar do ministro Barroso, ao ser interpelado por cidadão em Nova York, não é só deselegante. Ele revela também um posicionamento pessoal do referido ministro. E mais, perdeu mané é gíria do submundo do crime, muito utilizada por assaltantes. Triste momento esse de nossa história. A cantora Cláudia Luca disse: depois do eleição não... Barroso cria um novo jargão para o povo brasileiro. Perdeu mané. Esse é o ministro que janta com Zanin, o advogado do ladrão descondenado pelo STF, o criador do Foro de São Paulo. A gente vive numa democracia? O ex-secretário de Saúde de Sorocaba, Dr. Vinícius Rodrigues, disse: perdeu mané, não amola. Esse é o recado do iluministro a milhões de brasileiros que não confiam na Suprema Corte. Você, mané, serve apenas para bancar e aceitar os luxos deles. Lembra aos iluministros que a festa de Versalhes um dia acabou. O empresário Paulo Filipos ironizou: nada como a liturgia do cargo praticada pelos nossos excelentíssimos ministros do STF. Barroso, ao ser questionado sobre as perguntas feitas ao TSE, que não foram respondidas, dispara: perdeu mané, não amola. O escritor e empresário Flávio Augusto, fundador da Wiser Educação, disse: todas as vezes que você vir um funcionário público atendendo mal, todas as vezes que um alvará demorar para ser aprovado, que uma decisão judicial levar anos para ser julgada e um idoso doente esperar por horas numa fila do SUS, lembre-se dessa frase: perdeu mané, não amola. O youtuber Ed Raposo comentou: Barroso para manifestante em Nova York. Perdeu mané, não amola. Achei muito grosseiro, falta de civilidade. O empresário Otávio Facuri comentou: quem já teve a tristeza de ser assaltado sabe bem o que é ouvir essa frase, bem naquele momento em onde você se sente mais impotente e vulnerável. A jornalista Fernanda Salles comentou: escárnio, perdeu mané, não amola. Ministro do STF, Luiz Barroso, zomba de brasileiro durante passeio dos magistrados em Nova York. Alexandre de Moraes também aparece no vídeo ignorando o cidadão brasileiro. O escritor e comentarista Silvio Navarro relatou: diretas já, impeachment 1, mensalão, petrolão, impeachment 2, democracia. Chegamos até aqui para ouvir perdeu mané, não amola. O humorista Amin Kader comentou: perdeu mané, não amola. É a frase do dia? A servidora federal e jornalista Sarita Coelho comentou: ao ser instado a dar uma resposta ao relatório do Ministério da Defesa, o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu: perdeu mané. É assim que ele trata as Forças Armadas e a harmonia entre os poderes. O administrador Giga Peixoto comentou: perdeu mané, não me amola. O Brasil passando vergonha nos Estados Unidos. O deputado estadual Tenente Coimbra comentou: a compostura já foi. Eles estão sentindo a pressão. O Brasil vai vencer, mané. Lorenzo Ridolfi pontuou: se o presidente falasse a frase perdeu mané, dita pelo Barroso, a imprensa em coro teria feito colunas e editoriais condenando a linguagem vulgar e incompatível com o cargo. Como é a favor do sistema, pode ir tranquilo.
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org.